um momento, gente. Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Tá, ok. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o estudo de percolação em barragens, né? É um assunto bastante interessante, porque acaba que essa questão da percolação em barragem tem como início as pessoas acharem que não tem água circulando dentro do barramento. E isso é um equívoco, né? O próprio estudo de percolação já está dizendo, existe sim fluxo no interior da barragem, isso não há problema. Tem muitas questões, né? Vi até questões no ENAD, vocês devem fazer aí no futuro próximo, justamente começando a questão falando disso, como não há fluxo dentro de um barramento, aí continua a questão. Né? Mas eu quero aqui, primeiramente, deixar um dos princípios desse fluxo de água no meio de barragem, é que sim, existe, né, um fluxo dentro do barramento, não há problema, né, quanto a isso. É interessante até você saber que tipo de fluxo é esse, quais são as linhas de fluxo, que varia muito de seção típica A para B. Né? Então, essa capa aqui eu acho bastante interessante, onde você observa que se tem fluxo tanto no interior da seção, né, da seção de barragem, quanto pela fundação. O fluxo no interior da barragem é algo assim que pode ser controlável, né, com elementos de drenagem, porque, como eu falei, não é um problema ter, desde que esse fluxo ele se encaminhe para o local correto, que é para o dispositivo de drenagem, como filtro vertical, filtro horizontal, dreno de pé. Né? Agora, quando esse fluxo ele é muito elevado na fundação, aí ele já é problemático, porque a fundação ela não tem todo esse recurso. Né? A fundação está ali natural, então não tem esses dispositivos de drenagem, pelo menos dentro da fundação não tem. Aí você já vai ter elementos do lado de jusante, né, da fundação. Outro ponto importante aqui dessa rede de fluxo, porque essas linhas aqui a gente chama de redes de fluxo. Para elas existirem, eu preciso ter as condições de contorno. Né? Dentre elas, por exemplo, eu posso colocar, não sei se vocês estão vendo aqui uma linha azul, a montante, no talude de montante, é justamente para dizer que o fluxo começa daqui e vai para esse sentido. E por que o fluxo começa daqui? Porque eu tenho água montante. Essa linha aqui mais tracejada, né, de azul, aqui é o que a gente chama também de linha freática. É um tipo de linha de fluxo, mas é como se fosse uma trajetória mais iminente de acontecer esse fluxo. Né? Ela começa, se for ver, no mesmo nível de montante. E aí é como se fosse o caminho da água, o trajeto da água até o elemento de drenagem. Outro ponto aqui da condição de contorno é esse talude de jusante, que a gente percebe que tem uma marcação aqui roxa com um marcador triangular. Né? Aí está dizendo que a água não pode passar pelo meio do talude de jusante, porque é uma situação complexa quando acontece isso. Você está envolvendo a instabilidade desse talude de jusante. Algo também interessante a se observar é que está ocorrendo fluxo aqui bem bem expressivo, a montante. Né? Então, certamente, tem que ter um elemento aqui para conter todo esse fluxo nessa velocidade que está aqui, né? Que a gente começa a ver a intensidade por essas setinhas. E deve ter, porque aqui a gente observa pontos azuis, e isso certamente é uma condição de contorno. Aí deve ter um filtro ajusante, um filtro invertido. A gente vai ver mais na frente isso. Então, como é, né, que a gente começa a essa questão do fluxo?
Bom, primeiramente, toda obra ela tem as suas peculiaridades, né? Então, até obras de terra, por exemplo. Quando eu estou trabalhando com pavimentação, o que pega ali é o número de, de automóveis, de caminhões que passam, né? E causa o desgaste àquele pavimento. Então, para a pavimentação, esse estudo de percolação ele não é tão mencionado, né? Ele não é tão importante. Porque ali o que eu estou é para avaliar a capacidade de suporte e resistência ao desgaste. Quando eu estou trabalhando com barragem, por ser que a gente está trabalhando aqui com barragem de água, né? Por ser tá ali a montante um reservatório, é iminente você estudar a percolação, né? Porque não é só interessante a gente avaliar a vazão que está passando por ali, mas também avaliar a força dessa água empurrando esses grãos ali que formam um barramento. E por que é importante avaliar isso? Porque dentre os acidentes que existem de barragem, geralmente eles estão ligados a pipe, né? O pipe nada mais é do que tanta pressão de água ali, né? Tanta água ali no meio da barragem, ocorre isso quando você não tem elementos de drenagem para dar uma amenizada nessa força, nessa pressão de água exacerbada. Aí empurra, né, várias partículas ali de argila que é leve, vai empurrando para jusante e vai formando tubos, né? E aí acaba que a permeabilidade aumenta demais no interior do barramento. Então é dos perigos aí de acidentes de barragem. E esse estudo de percolação, ele visa também dimensionar a barragem. Dimensionar em termos de que seção vai se ter naquele barramento, que elementos de vedação vão ter, que largura vai ter, por exemplo, um núcleo de argila, ou, no caso de uma seção homogênea, o que realmente ali vai ter de vedação. Qual é o tamanho dessa vedação? Porque isso tudo vai influenciar nesse estudo de percolação. Quais elementos de drenagem eu vou ter? Vai ter filtro vertical e horizontal só? Até que cotas vai esse filtro vertical? Então, a gente começa a perceber o quão é importante a percolação. E, além disso, né, que materiais eu vou colocar ali? Eu sei que eu tenho que ter pelo menos um material vedante e um drenante. Beleza. Mas esse material vedante, ele tem que conversar com esse que é drenante, em termos granulométricos. O que é conversar? Eu não posso ter um núcleo argiloso e, em contato com esse núcleo, eu colocar enrocamento. Vamos pensar, enrocamento é aquela rocha grande e tal. Como é que eu vou colocar esses dois materiais em contato? E aí, quando vier a água que vai ter, né, no meio do barramento, ela vai o quê? Facilmente empurrar esses grãos de argila para dentro do enrocamento. Então, aí eu já vou ter pipe, que é um problema. Eu vou ter um enrocamento contaminado com solo. Então, é um caos, vira uma bola de neve. Então, também é importante esse estudo para avaliar um critério proposto por Tesai, que é de filtro e dreno, que a gente vai ver no final dessa aula. E como é que começa, né, esse estudo de percolação? Bom, eu digo por conhecimento assim, que eu vivi, por mais que existam softwares bastante específicos da área de barragem, os próprios projetistas e consultores e aqueles mestres mesmo na obra, eles fazem a rede de fluxo, né? Então, a gente vai ver a concepção de como é que se faz uma rede de fluxo de qualquer tipo de barramento ou qualquer estrutura geotécnica, principalmente para avaliar essas três questões aqui, né? Os gradientes hidráulicos, né? Porque eu vou ter um maior potencial de pipe, que é esse arraste de partícula desenfreado, quando esse gradiente hidráulico ele está muito elevado. E o gradiente hidráulico, ele vai existir. O problema
também não é dele existir, ele vai existir, mas você pode, com a inclusão de filtros, diminuir esse valor de gradiente hidráulico, né? Porque a gente precisa fugir do gradiente hidráulico igual a 1, que é o gradiente crítico. Porque quando ele chega nesse gradiente que é igual a 1, ele vai estar na iminência de ocorrer o pipe, né? Então, até o fator de segurança vai estar muito próximo ao fator de segurança para romper mesmo, né? Ou seja, ele vai também estar ali próximo de 1. Além disso, essa rede de fluxo, ela é importante para a gente, ela é uma ferramenta para a gente avaliar a questão da pressão neutra, pressão, né? Que é a pressão de água. E o que tem relação direta com a parte do estabilidade de talude. Se vocês tiverem dúvida, eu estou com o chat aqui aberto, tá? Além disso, essa rede de fluxo, a gente consegue estimar a vazão. Então, por vários momentos, se pode fazer, até durante a obra, uma estimativa da vazão que está ocorrendo ali naquele barramento, se você tem uma rede de fluxo. Não vou dizer que é algo fácil de desenhar, é treino. Né? Primeiro, claro que você precisa conhecer as condições de contorno e o material que você está trabalhando. O traço tem que ser preciso. Né? Então, não dá para fazer meia boca, por isso que eu digo que é treinamento. A gente vai ver aqui mais na frente que, basicamente, né, a determinação da rede de fluxo, ela ocorre de 3 maneiras. Né? Principalmente, tá? Tem combinação, tem outros tipos também. Mas eu tenho o traçado manual, eu tenho por via modelos reduzidos, que eu acho muito interessante esse, e modelos numéricos. Então, se a gente for avaliar o perfil, né, de cada... Hoje, vocês são alunos, mas vão ser engenheiros daqui a um tempo. Cada um aí tem a sua maior facilidade, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm facilidade para traçar manualmente, tem pessoas que gostam de trabalhar em laboratório e construir um modelo de barragem, verificar essas linhas de fluxo, essas redes de fluxo. E tem pessoas que detestam tudo isso, né? Não gostam de traçar manual, não gostam de estar no laboratório, mas já gosto lá dos computadores, de bolar um programa, de incluir dados de entrada e gerar ali aquela rede de fluxo. Né? Dentro desses modelos numéricos, eu ainda tenho aqueles bem raiz, né, da concepção, de programar, tudinho, e já se tem software apropriado para traçar essas redes de fluxo. Então, aqui a intenção é apresentar para vocês um exemplo, né, ou 2 aqui de modelos dessas redes de fluxo. Então, basicamente, a gente vai começar pelo traçado manual. Existe... Tá. Você quer falar a dúvida relacionada ao filtro? Sim, professora. A dúvida é o seguinte: no filtro, a gente tem os materiais de transição, certo? Que vão evitar que o solo fino chegue ao filtro e mantenha a areia limpa. Mas Sim. eu penso assim, por mais que você tenha um material de transição, ele não veda completamente. Então, acredito que com o tempo, isso deve acontecer, do material fino ele ser carreado para dentro do filtro. Esse filtro ele é calculado com esse material de forma que, levando em consideração esse material fino que vai entrar no filtro, ele vai entupir o filtro com o tempo, ou seja, leva em toda consideração o tempo de vida útil da barragem, ou esse material fino vai chegando antes do tempo de vida útil e tem que ser feito algum tipo de procedimento para no filtro ao longo Entendi. dos anos de uso da barragem? Tá, boa pergunta. O filtro, ele é dimensionado para a vida útil da barragem, tá? E para que isso não ocorra, tu falaste que é migrar a areia, a argila, né? No caso, para dentro do filtro vertical, existem esses 2 critérios que a gente vai ver, tá? Que é uma relação granulométrica entre a granulometria da areia e a granulometria do solo, para que justamente não ocorra essa migração de partículas de argila para dentro da areia. Tá? Só que vamos pensar aqui
que é interessante isso, é muito, a argila, ela tem uma parte coloidal. Se a gente for lembrar até lá da biologia, né, coloidal é uma coisa assim muito mínima, né, a olho nu, que são lá até os argilos minerais. Então, assim, tem-se a migração para dentro da areia. Tá? Isso é até inevitável, inevitável. Mas essa argila, essa parte coloidal, ela não vai interferir em termos de permeabilidade dessa areia, tá? Porque a principal função ali daquele filtro é justamente de drenagem, tá? E a porção que iria impactar, sim, nessa permeabilidade da areia, seria uma porção, vamos dizer assim, mais grossa dentro da fração de argila. Isso não ocorre, tá? Se você usar esses dois critérios de Tesague, que é o critério de filtro e dreno e o critério contra-pipe, tá? A gente vai ver, são os últimos slides aqui. Aí você falou da transição. A transição seria uma camada como se fosse ao lado do filtro de areia. Para que essa areia não migre para dentro da transição, esses dois critérios vai de novo prevalecer, de filtro e dreno, porque ao passo que eu preciso deixar a água passar da areia para a transição, da transição, enfim, para o enrocamento, para o final dessa barragem. Mas eu não posso deixar essa areia entrar na transição. E isso tu só consegue se tu atender esses dois critérios, tá? Tesague é muito claro, não adianta atender só o critério de permeabilidade e deixar o de pipe, que é o arraste de partículas, de lado. Você tem que atender os dois. E o nosso desafio é justamente encontrar esses materiais, né, na natureza que atendam esses dois critérios. Eu fui clara? Compreendi sim, professora. Então, no caso, isso vai, se isso vier a acontecer, já vai ser levado em consideração o tempo de vida útil da barragem, né? Isso vai Sim. acontecer. Entendi, então. Tá? Aí você vai fechar o raciocínio, mas quando eu mostrar esses dois critérios, tá? Para justamente esses critérios eles servem para preservar, né, as características da argila, do filtro e das transições, tá bom? Então, olha só, em relação ao traçado manual, né? Primeiramente, a gente tem que avaliar as condições de contorno. Não sei se vocês já viram em outras disciplinas essa questão da condição de contorno, né? Mas são inúmeras, eu não estou aqui para mostrar uma regra, não é isso. Mas uma das condições de contorno de uma barragem é você mostrar ali para aquela seção o que é mais impermeável, que seriam materiais mais vedantes, e o que é mais drenante. Tá? Outra coisa, onde é que está a água? Né? Uma condição de contorno. Outra, a fundação. Como é o estado dessa fundação? É em rocha? É praticamente impermeável? Então, você também tem que mostrar isso na hora que for realizar o traçado manual. Daí, tendo isso, a gente vai começar a formar as famílias de curva, né, que se interceptam ortogonalmente. Ou seja, elas têm que formar 90 graus entre elas. Né? Uma das curvas a gente vai chamar de linha de fluxo, tá? Que é como se fossem as possíveis linhas, trajetos que a água vai fazer dentro do barramento. E a outra são as equipotenciais, tá? Que a gente vai ver que ela vai servir para a gente avaliar o tanto de perda de carga essa água vai tendo ao longo do barramento, né? Porque imagine, a água ela chega com toda a energia do mundo lá na montante, mas ao longo que ela vai percorrendo ali aquela seção, ela vai perdendo energia, né? Parte vão ficando nos vazios do solo, parte vai, enfim, evaporando, parte vai gastando mesmo a energia, né? Transformando em energia cinética, tá? Então, essa família equipotencial, ela vai justamente passar essas informações para a gente, de perda de carga.
Então, vou passar aqui para vocês terem uma noção do que seria o roteiro, né? Primeiramente, definir a geometria da barragem. Então, se eu quero construir uma rede de fluxo, eu tenho que definir. Nesse caso aqui, alguém consegue já me falar que tipo é esse barramento? Só de olhar o que é, se é seção mista, se é seção homogênea. Seção homogênea, professora, para mim. Tá certo. Então, é seção homogênea, né? Ou aí, beleza, a gente definiu a geometria. A princípio aqui vocês estão vendo que não tem elemento de drenagem. Já me dá um medo aí, né? Porque não tem elemento de drenagem, dá a entender que tem um aqui nesse cantinho, porque as linhas de fluxo, vocês estão vendo, estão migrando para cá. Então, aparentemente, eu tenho aqui uma drenagem. Outra coisa em relação à condição de contorno que eu já estou vendo aqui. A água está aqui. Né? Então, o sentido do fluxo vai ser da montante para jusante, tá? Então, essa é outra condição de contorno. Alguém está conseguindo enxergar outra condição de contorno aí que possa falar? Tem mais duas, pelo menos. Estão com vergonha? Luan, você que está tão engajado. Ninguém mais consegue enxergar outra condição de contorno? Olha, tem uma aqui que eu não estou vendo fluxo na fundação. Então, isso é uma outra condição de contorno. Eu não estou vendo linhas, igual como a gente viu na capa, de fluxo aqui pela fundação. Outra coisa que eu não estou vendo é a linha de fluxo invadir o talude de jusante. Isso é uma condição de contorno bastante importante, porque eu não posso ter linha de fluxo cortando aqui o talude de jusante, porque isso causa instabilidade para minha barragem. Tá? Então, a gente vai começar a observar que já é uma linha de fluxo pronta, né? Interessante que vocês comecem a traçar mesmo manualmente essas linhas de fluxo, e aí exemplificando como seções homogêneas, com filtro vertical e horizontal, porque vai mudar essa linha de fluxo, tá? Com uma inclusão de filtro vertical. Seções mistas, como é que se comporta essa linha de fluxo, tá? Então, entre essas duas, não, desculpa, aqui eu tenho, se a gente for observar, eu tenho essa linha de fluxo aqui, e eu tenho essa aqui, tá? E aqui, foi aqui se dividido em linhas equipotenciais, que é justamente para avaliar a questão das perdas de carga. Vamos pensar aqui. O que seria isso, né? Então, se eu estou aqui nesse ponto e eu quero calcular o quanto de perda de carga eu tive aqui, né? Então, o quanto de energia essa água precisou dissipar para chegar até esse ponto aqui, eu tenho que avaliar que eu tive esse ΔH aqui, essa perda de carga. Se a gente fosse colocar números, daria justamente para calcular o quanto é esse ΔH, tá? Então, esse é um dos motivos da gente fazer essa linha de fluxo manual. Tá? Se a gente for perceber, se eu vier para esse outro ponto aqui, a água para sair daqui e vir até para cá, ela gastou bem mais energia, porque eu vou ter o quê? ΔH mais esse outro ΔH. E assim sucessivamente. Tá? Então, por isso que é importante traçar essa linha de fluxo. Eu vou passar mais aqui, que é a mesma seção, tá? Então, as condições de contorno já foram identificadas. Essas linhas azuis são as linhas de fluxo. E essas laranjas são o quê? As linhas equipotenciais, tá? Essa barragem tem uma altura H e tem uma largura L, tá? E por que isso é importante? Porque vocês lembram lá que um dos motivos de eu traçar a linha de fluxo é determinar o gradiente hidráulico, né?
E uma definição do gradiente hidráulico é que o gradiente hidráulico é ΔH sobre L. Né? Só que nesse caso, o L também vai variar. Como? Se eu quiser calcular o gradiente hidráulico aqui, vai ser o quê? A somatória desses ΔH, que na verdade vai ser o H, dividido por L. Né? Aí eu vou ter um gradiente hidráulico. Agora, se eu quiser calcular o meu gradiente, quanto é que está o gradiente hidráulico aqui? O L, vocês concordam que não vai ser mais esse grandão aqui? Vai ser só daqui, desculpa, daqui até essa primeira posição aqui, tá? Então, meu L vai ser esse, tá bom? E aí, consequentemente, vai ter uma mudança de gradiente hidráulico, tá? Aí, imaginem só, eu já estou avançando, porque eu preciso que vocês comecem a evoluir nesses pensamentos. Vocês lembram que eu falei do gradiente crítico, né? Gradiente hidráulico crítico. Então, vamos supor que, porventura, esse gradiente esteja bem aqui, nessa segunda equipotencial. Esteja lá com valor de 1, por exemplo. Então, isso já é algo muito ruim, porque eu estou tendo uma instabilidade no meio do barramento. Então, é nesse momento que o projetista ele tem que incluir um elemento que vai o quê? Melhorar essa condição desse gradiente hidráulico. Tá? E que elemento seria esse? Nesse caso, poderia ser um filtro vertical, tá? Porque eu vou conseguir reduzir esse valor de gradiente hidráulico. Outro ponto importante na hora de traçar uma rede de fluxo é que você consegue calcular a vazão, tá? A vazão do sistema. Como? Se você quer calcular a vazão que tá passando por dentro do barramento, se você tiver o K, que é a coeficiente de permeabilidade do material, nesse caso, esse solo homogênea, vai ter o K, né, desse solo aqui. Se eu tenho o valor da altura, esse H, que é a diferença do nível da água para a fundação, e eu tenho o número de canais de fluxo e o número de equipotenciais, Tezague fala que isso daqui é coerente e você consegue determinar a vazão desse barramento. O que é importante aqui? Esse NF, nesse momento que está na equação, ele vai ser mais como número de canais de fluxo. Tá? E aí, você vai ter que conferir não só as linhas de fluxo, você vai ter que conferir o canal, né? Como é que essa água ela pode se direcionar para o finalmente. Então, aqui eu vou ter esse primeiro canal, e as linhas de fluxo só servem para delimitar isso. Eu vou ter mais um canal aqui, e eu vou ter mais um canal aqui, tá? Assim como o ND também é número como se fosse de canais de equipotenciais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A princípio, eu quero que vocês entendam isso, tá? Em relação, professor, eu quero me aprofundar, não entendi direito, tudo bem, isso não é uma coisa tão simples assim. Eu coloquei aqui, eu acredito que todo mundo tem acesso a esse livro do Carlos Pinto, né? Que tem, eu até separei, que é um capítulo só sobre rede de fluxo. E o que é importante nele? Que ele não fala só de seção homogênea, ele fala de outros tipos de seções, ele fala de barragem de concreto, né? Como é que seria essa rede de fluxo. É claro que numa barragem de concreto eu não vou ter uma rede de fluxo no meio do concreto, eu vou ter pela fundação. Tem estaca-prancha, então eu gostaria que vocês visitassem esse livro, né? As páginas estão aí para vocês se aprimorarem aí no conhecimento. Em relação a outro tipo, né, de se traçar, são esses modelos reduzidos. Então, a primeira coisa é pegar um projeto que, enfim, tem tamanhos, né, grandes de seção e fazendo uma escala melhor. Claro que se preocupando com a proporcionalidade existente, né, da barragem com o modelo reduzido.
Além disso, muitas pessoas recorrem a colocar água montante, simulando o reservatório, mas colocar uma cor, porque fica melhor, né, de visualizar quando você coloca a água com corante, porque a água ela incolor, né? Então ela não vai aparecer de maneira, ela vai aparecer uma mancha, ela não vai de umidade, né? Então você colocando o corante facilita. E aí você vai conseguir visualizar as linhas de fluxo. As equipotenciais, elas já vão, aí você precisa de um aparato melhor, que seria a instalação de piezômetros. Os piezômetros, eles são instrumentos para avaliar pressão de água. Tá? Existem muitos relatos que é difícil obter a linha freática nesses modelos reduzidos. Você consegue enxergar as linhas de fluxo, mas você não consegue identificar qual é a linha freática. E outra dificuldade é em relação à vazão que é medida nesses modelos reduzidos. Geralmente, elas são muito maior do que a de campo. E isso é muito devido à influência da face de vidro, né? Como é um modelo reduzido dentro de um canal, ali vamos imaginar ali no laboratório de hidráulica, estou doida para conversar com o responsável para a gente fazer isso no futuro próximo, que lá tem um canal, né, de vidro ali. Então, seria construir ali. Então, muitas pessoas que fizeram isso perceberam que a permeabilidade aumentou por conta dessa interface entre o solo e essa parede de vidro. A água começou a passar por ali. Aqui é um exemplo, né, feito. Esse trabalho está muito bom. Eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula. Marquês 1 é um trabalho que é até antigo, mas foi o trabalho mais completo que eu achei dessa parte de modelo reduzido. Né? O que ele fez? Ele pegou uma seção tipo, porém, ele foi mudando os elementos de drenagem. Então, se a gente observar esse primeiro aqui, se tem uma seção homogênea e tem aqui uma região de drenagem, né? Um dreno horizontal. Então, o montante está aqui e só tem um dreno horizontal. Aí ele foi e simulou isso no laboratório, fazendo um modelo reduzido. Então, aqui está como se fosse o talude de jusante. Eu fiz só um recorte, porque no artigo dele está assim mesmo. E aqui o perfil do dreno horizontal. Né? Para esse segundo caso aqui, o que ele incluiu um filtro inclinado. Então, ele deixou o dreno, né, horizontal e incluiu aqui um que ele chama de dreno chaminé, que pode ser dreno inclinado também, ou filtro inclinado. Tá? Aí ele pegou e também simulou esse mesmo modelo no laboratório. Né? Então, vocês conseguem observar aqui que ele, eu achei bem, eu não sei como é que ele conseguiu fazer essa inclinação, e deu trabalho aí. Porque em campo dá muito trabalho fazer esse tipo de filtro. E aí, olha só, ele conseguiu colocar, não sei se vocês viram aqui, ele conseguiu colocar água com corante, né? E aí ele conseguiu identificar, com o uso de cores, ele conseguiu identificar as linhas de fluxo. E ele fez também essa análise, rapidinho, ele fez também essa análise numericamente, né, e fez de forma gráfica. Então, se vocês pegarem esse trabalho dele, é interessante vocês verem que a diferença é mínima entre o experimental, que é esse modelo reduzido, essa numérica que ele usou, esse fase 2, e a gráfica, que eu não lembro o que ele usou aqui. Nesse momento eu não lembro. Em relação ao dreno inclinado, só mais na seção mista. Se vê mais na seção mista, mas não é uma regra, não é uma regra, pode se usar sim na seção homogênea, que é um caso, mas sim, existem muitas obras que têm esse filtro inclinado, tá? Por que se faz isso, né? Existem vários
várias justificativas, mas uma delas é criar uma zona maior de vedação. Então, você puxa o filtro um pouco mais para jusante, mas para não ficar vamos dizer assim, um toquinho pequeno aqui de filtro vertical, você inclina ele. Esse é um motivo forte. O outro de você inclinar é que essa linha freática, ela encontre logo o destino dela, que é o filtro, tá? Então, se tem sim, não tem problema ter filtro inclinado numa seção, por exemplo, homogênea. Eu coloquei, vocês depois vão ter acesso a mais outros links de vídeo de modelo reduzido, né? Então, tem muitos trabalhos sobre isso, é muito interessante, dá muito trabalho, mas depois que você consegue enxergar, né, as linhas de fluxo, fica até muito didático, né, do aluno perceber que realmente existe essa tal de linha de fluxo, não é ninguém que inventou. Agora aqui a gente vai para outro nível, né, que são os métodos numéricos e os programas. Eu elenquei aqui, existem outros, tá, gente? Tem muitos aí no mercado. Mas eu elenquei o CIPW, que é da GeoStudio, né? Esse programa ele é utilizado na maioria dos escritórios do mundo para fazer análise de percolação. O GeoStudio, olha aqui, eu não estou ganhando nada para isso, mas o GeoStudio ele tem muita credibilidade no mercado, no mundo de barragens. E eu também achei interessante o link pelo site. Eu posso mandar, só não sei se eu consigo fazer isso agora. Espera aí, rapidinho. Não consegui. Eu achei interessante divulgar para vocês ele, porque ele tem uma licença gratuita para estudante, tá? Então, é fácil baixar, ele só é pesado, né? Como todos os programas de engenharia, nunca vi. Mas ele é gratuito, tá? Eu até baixei ele, porque caso alguém, enfim, queira mexer, eu baixei o estudante, a versão paga é muito cara, né? Eu baixei a versão estudante também, e caso alguém se interesse, né, você pode baixar o GeoStudio. O GeoStudio, ele tem os três principais, né, o CIPW, que é de percolação, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, mas tem o SlopeW, que é de estabilidade de obras de terra, né, e tem o Sigma-W, não, só Sigma, que é de tensão-deformação, né? Então, tem pessoas aí que estão usando sem ser obras de terra também, porque como você entra com parâmetros físicos e mecânicos dos materiais, você pode colocar até concreto, né? Se for parar para ver, asfalto. Então, é um programa que no meu mestrado, a gente teve uma disciplina que foi de barragens, né? Basicamente, no final, a gente tinha que fazer um projeto inteiro de uma barragem, analisando percolação, estabilidade e tensão-deformação. Então, a gente teve que aprender esse programa, né? Mas é um programa assim, que ele é bem amistoso, ele não tem assim, programação, né? Você já entra ali, se você tiver esses dados primários, você consegue desenvolver. Tá? Mas, a princípio, a interface dele é essa aqui, né, de resposta. Você inclui as condições de contorno, ele te dá a linha freática. Se a gente for ver esse traço aqui azul, né, tracejado, aqui já é uma condição de contorno, aqui são as outras linhas de fluxo, né? Aí você entra com a altura, dimensão da barragem, as propriedades, qual altura vai ficar o reservatório. E é bem legal. Eu acho que você vai gostar, Maicon. E aqui eu comecei a colocar outros produtos, né, que ele gera.
o CIP-W gera. Então, aqui, por exemplo, ele vai dar vazão, tá? A vazão aqui em metro cúbico por segundo. Aqui, o que é importante que eu comecei a ver aqui? Contaminou um pouco aqui a figura, né? Mas essa seção é a mesma dessa daqui de baixo. Aqui é uma seção mista, né? Então, tem aqui um filtro e transições. O que acontece? Quando a água ela entra nesses elementos drenantes, o que acontece? A vazão começa a aumentar, porque ela tem só facilidade, né? Ela vai sair com tudo ali, porque ela está no elemento de drenagem. Então, já se começa a perceber justamente esse aumento daqui, ó, de 1,72 a menos 6 metros cúbicos por segundo para 2,8 e a menos 5 metros cúbicos por segundo. Então, já começa a perceber aqui um aumento dessa vazão, né? Além disso, nesse caso, ele fez algumas linhas equipotenciais, e aqui já é uma análise maior em relação a gradiente hidráulico. Então, no meio aqui da barragem, é muito do que eu comentei ainda há pouco. Esses números que estão em branco aqui é o gradiente hidráulico. Então, ele já te dá esse valor, sem você ter que calcular ΔH sobre E. Ele já tem isso lá dentro desse programa. Então, olha o que aconteceu. Dentro do núcleo, estava dando já um gradiente de 1, que é preocupante, né? Que é um gradiente que já é um gradiente crítico. Então, ele lançou mão de drenagem, né? Aqui tem filtros e transições, e continuou com filtro horizontal, para justamente reduzir esse valor de gradiente hidráulico. Então, a gente viu que já baixou para 0,6, para 0,4, tá? Então, aí é um exemplo aplicado de um software que vem para ajudar, tá? Em relação agora aos estudos de percolação, né? A gente pode perceber que para cada tipo de seção vai se fazer um estudo, né? Vai se traçar uma rede de fluxo diferente. E isso, o que vai se levar em conta? A seção, as condições de contorno. Então, nesse caso aqui, eu tenho o reservatório, eu tenho uma argila, que a princípio eu não estou tendo fluxo nessa argila, nessa fundação, né? Eu tenho um dreno apenas aqui de pé. Então, a água vai sair daqui e vai querer se encaminhar para cá. Ao mesmo tempo, eu tenho linhas equipotenciais. É interessante que cada quadradinho desse nessa linha siga uma proporção em termos de tamanho parecido, porque senão você não vai estar com uma rede de fluxo satisfatória. Então, vai começar a gerar alguns erros na hora de calcular vazão, perda de carga. Ó, aqui é outro exemplo, né? Eu tenho uma barragem de concreto, aqui é o nível d'água, e essa barragem de concreto, ela tem, deve ser uma estaca-prancha aqui, tá? Além disso, ela tem essa região aqui, que deve ser um tapete ajusante, um tapete drenante. Então, olha só a dificuldade mesmo de se traçar uma rede de fluxo desse tipo de barragem. Então, nesse momento, a pessoa tem que ser muito boa para traçar isso, né? Não existe rede de fluxo no meio, porque é concreto, um material bastante impermeável, mas eu tenho muito fluxo pela fundação, né? Essa água ela vai querer se direcionar para a facilidade, que é um elemento drenante, por isso que ela faz esse caminho aqui, desse traço azul, e as vermelhas são as linhas equipotenciais, tá? Mais uma vez, revisitem lá o livro do professor Carlos Pinto, que vai ajudar muito para quem, enfim, quer se aprofundar no assunto. Aqui, né, um exemplo da linha freática. Então, olha só o tanto de diversidade de seção típica que se tem, né? Nesse caso, eu tenho um cut-off aqui, que é uma trincheira de vedação, e o filtro inclinado nasce dela. Nasce desse cut-off. E a jusante, eu tenho material drenante. Então, ou seja, eu só tenho material vedante aqui na
na montante. Então, aqui se configurou uma linha freática saindo do reservatório para esse primeiro filtro aqui. Tá. E aí eu coloquei, né, que a gente fica, às vezes, assim, tá, beleza, esse estudo de fluxo, ele serve para dimensionamento, mas eu ainda não vi números. Então, aqui, gente, são ordens de grandeza que eu estou mostrando para vocês, tá, baseada aí na literatura, em relação, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma seção mista, né, qual seria essa largura de base? Isso aqui é uma estimativa, tudo tem que calcular, tudo tem que simular. Tá? Ninguém vai chegar, vou fazer a barragem lá não sei aonde, é isso aqui que a professora falou. Não. Isso aqui é uma ordem de grandeza. Então, se você quer saber esse B, até porque para você calcular isso precisa de estudos hidrológicos e uma série de outros dados, né? Então, se você quer ter uma estimativa desse B, que é a largura da base, geralmente gira assim, entre 0,4 e 0,5 do valor de H. Então, tem que ter o valor, por exemplo, da altura da barragem. Né? Então, é um dado que precisa de outros, né? Como a hidrologia. Em relação à região aqui, vedante, né? Então, é 0,6 a 1H, no caso de uma seção homogênea. Se quiser saber essa largura aqui, tá bom? Então, de acordo, aqui é uma barragem de Vigário. Em relação ao filtro vertical, né, o inclinado, tá, que largura tem o filtro vertical? Então, existe um memorial de cálculo, né, que você vai fazer para filtro vertical, e todo tempo essa espessura, a gente vai dar 10 centímetros, 20 centímetros, mas é muito complicado, do ponto de vista de executar, esse tipo de filtro vertical com largura pequena. Né? Então, no mínimo, você usa 1 metro. Tá? O mínimo é 1 metro, muito por questão de execução. Tá? E fique tranquilo que vai dar certo. A cota, né? Até que cota vai? Ele deve ser até a cota maximorum do reservatório. Todo projeto de barragem tem várias cotas. Vem a cota para começar a gerar energia, que é menor do que essa maximorum. Se você quer delimitar até que cota vai o filtro vertical, é só você olhar que cota é o maximorum do reservatório. Em relação aos projetos de filtro, né? Então, o que acontece? O filtro, ele tem a função básica, né, de captar essa água e conduzir a água percolada para outro lugar. Essa é a função do filtro. E não tem como a gente falar de percolação sem falar de filtro. Né? Basicamente, esses materiais, eles devem satisfazer os 2 critérios, né? Que é o critério para evitar o pipe. E o que quer dizer isso? Né? Os vazios devem ser suficientemente pequenos para impedir a passagem do solo. Então, se você está analisando a argila, o núcleo argiloso com o filtro de areia, ele deve ter vazios que devem ser suficientemente pequenos para impedir a passagem desse solo argiloso. Porém, ele tem que atender o outro critério, que é de permeabilidade. O que quer dizer isso? Que os vazios devem ser suficientemente grandes para permitir a passagem livre do fluido. Resumo da história. O filtro, ele tem que permitir a passagem de água, e aí pelos vazios, então ele tem que ter vazios suficientemente grandes para essa água passar, porém ele tem que impedir a passagem do solo. Por quê? Porque se ele deixar passar o solo, aí já vai se caracterizar que está tendo pipe, que é uma das patologias cruéis em barragem. E o que se tem que fazer, né? É atender lá os 2 critérios de pipe e impermeabilidade. Bom, a gente já viu lá na aula de filtros
alguns tipos, né? Então, tem filtro de pé, filtro horizontal, filtro vertical inclinado. Tem esse outro filtro que eu quero apresentar para vocês, que é o filtro Vitor de Mello. Vitor de Mello foi um grande geotécnico, né, nessa área de barragens. Então, vocês vão começar a ver essa configuração. O filtro de pé, ele era mais utilizado, né, em obras de barragem mais antigas. Só que começou a ter muitos problemas com ele, porque aqui a gente observa que é uma seção homogênea, o NA do reservatório aqui, e o filtro vertical é um negócio muito pequeno, aqui na jusante, então era uma faixa pequena drenante. E quando começou a estudar a linha freática, olha só o quanto a linha freática fica próxima ao talude de com instabilidade, né, com pressão de água muito elevada. Além disso, eu não tenho um outro material mais ajusante que vá, por exemplo, controlar a questão do risco de pipe. Então, ele foi ficando mais em desuso. Aí, começou-se a estender desse dreno, desse filtro de pé, começou-se a estender e fazer um filtro horizontal, né? Enfim, barragens mais antigas também foram sendo usadas. Mas o risco ainda aqui, não tinha nada, nenhum anteparo aqui, né, drenante, caso essa água queira vir para cá, não tinha, ela viria para o talude de jusante. Tá? E aí foi se melhorando, né? A gente pode observar, né, como uma solução de filtro bem mais elaborada, quando combinou o filtro de pé, uniu-se o filtro horizontal e criou-se aqui o filtro vertical. Então, essa concepção aqui, ela foi melhorando ao longo do tempo, né, gente? Não foi de uma hora para outra, não. Então, dessa maneira, a água é muito difícil fazer isso, né? Uma coisa praticamente impossível. Porque a cota, lembra que a cota do filtro vertical é a cota maximoro do reservatório. Então, a tendência aqui, quando a água entra no barramento, é só descer mesmo. E aí, da feita que ela pegar o caminho do filtro vertical, ela vai se direcionar para fora da barragem, tá? E aí, eu vou prevenir o carregamento de material através de eventuais trincas, né? Porque isso pode ocorrer. Eu lembro quando eu estava trabalhando lá na barragem, que assim, algumas pessoas falaram, mas a areia ela tem função cicatrizante. E eu ficava com aquilo na cabeça. Gente, um monte de gente fala que é função cicatrizante. Mas depois eu entendi, depois de muitos meses, né? Porque aqui, como a barragem é uma obra, né, que é ao ar livre, eu tenho, às vezes, problemas de trincas ou microtrincas aqui nessa região, por estar muito exposta. Então, qualquer trinca que abrisse aqui, ó, nessa região que tem o filtro vertical, imaginem só, a areia, ela vai entrar para dentro dessa trinca. Então, era justamente isso, a questão que eles falavam de ser cicatrizante, né? A areia, ela vai... É dela, né? Ela não vai ficar retinha. Se algo aqui saiu, ela vai entrar para dentro dessa trinca, né? Aqui já é uma seção mista, né? Os espaldares aqui de enrocamento, deve ter uma transição aqui, núcleo argiloso, e aí já se escolheu-se de fazer o filtro de pé, filtro horizontal e o filtro inclinado aqui, né? Então, já ficou mais arrojado e bem mais seguro esse tipo de... quando une, né, o filtro horizontal com o filtro vertical. E aqui é o filtro Vitor de Mello, que é muito bem visto, né, no mundo de barramento aí, que é uma solução geotécnica mais completa, porém, em termos construtivos, precisa ter alguém ali em cima para fazer, né, acompanhar de maneira correta esse tipo de execução. Ele possui as características positivas do filtro vertical, porque a gente observa que começa o filtro de pé, aí depois emenda com filtro inclinado pequeno,
depois filtro horizontal de novo e filtro um pouco inclinado a jusante. Então, a região, por que ele é bom, né? A região aqui de vedação, ela ficou maior quando comparado, por exemplo, a essa aqui. Tá? Então, uma das justificativas é essa, principalmente em contato com a fundação. Tá? Aí vamos passar. Aí, em relação ao filtro, pode trabalhar também como elemento cicatrizante de trinco. É justamente o que eu comentei. Então, se eu tenho um filtro vertical aqui, enfim, por alguma questão, ou de movimento de fundação, abre-se uma trinca aqui na argila, essa areia, ela entra para onde está essa trinca. Então, a função cicatrizante vem daí. E aqui a gente entra, né, na questão do critério de filtros e transições. O filtro ele tem que possuir aquelas duas questões que a gente jamais pode esquecer: espaços grandes para permitir a passagem de água e espaços pequenos para reter o solo. Se não existir isso, o nosso filtro ele vai ser condenado, né? Ele não vai funcionar como filtro. E aí o critério de Tesague comenta que a permeabilidade está ligada aos vazios do solo, né? O tamanho dos vazios já está ligado aqui, à granulometria. E o índice de vazios depende mais das partículas menores. Diante disso, criou-se, né, Tesague, que é o pai aí da mecânica dos solos, ele propôs, né, por meio de observações e muita execução de ensaio, esses dois critérios. Critério de proteção contra o pipe e o de permeabilidade. E o que ele comenta? Que o D15, né, o D maiúsculo 15, dividido por o D minúsculo 85, tem que ser menor que 4. Tá, e o que é isso? O D15 equivale ao percentual de 15% passante na curva granulométrica do material mais grosseiro, que no caso é o filtro. Se a gente está trabalhando com argila e filtro, então esses 15%, aqui esse D15, é o percentual de 15% passante na curva granulométrica do material mais grosseiro. E o D85 corresponde a 85% passante na curva granulométrica do material mais fino, que no caso é o solo argiloso. Essa divisão aqui, ela tem que dar menor que 4. Se isso não ocorrer, eu vou ter que ou mudar o material do filtro, ou mudar o material da argila, tá? Tá, e é só isso? Não. Para esse projeto se configurar com esses dois materiais, eu tenho que atender esse outro critério de permeabilidade. O D15, que é a mesma coisa, equivale ao percentual de 15% passante no material mais grosso, dividido pelo D minúsculo 15, que é o quê? Correspondente, no caso, a 15% passante da curva granulométrica do solo, tem que ser maior que 4. Então, é como se fosse um sistema de duas equações, né? Se eu não atender esses dois critérios, eu tenho que mudar ou o material ou os dois, tá? Senão não vai passar. Então, para isso, eu tenho que fazer a curva granulométrica dos dois materiais, né? Então, aqui no caso, a curva granulométrica do solo, né, do material mais fino. E esse D15, como ele é comum para as duas equações, se fez essa sentença aqui, né? Então, D15 tem que ser maior do que o D minúsculo 15 vezes 4, nada mais é do que pegar as duas separadas e transformar para cá, né? E, ao mesmo tempo, o D15, que é o D do material mais grosso, né? D15 do material mais grosso, tem que ser menor do que 4 vezes o D minúsculo 85, que é do material mais fino. Então, se eu não tiver essa aceitação, eu não posso usar esses materiais, tá bom? Então, aqui existem outros estudiosos, né, em relação a isso, né, que, enfim, não usou o 4, mas usou o 5. E ele também falou que o D5, o D5, isso, que é o percentual passante do material grosso,
tem que ser maior do que, D5 é maior do que 0,074 milímetros. Ele considera isso. Então, aqui, gente, já estendeu um pouquinho a aula, eu vou pedir para vocês, isso daqui está no livro do Carlos Pinto também, né? É um exercício resolvido, né? Aqui eu tenho 4 curvas de materiais diferentes, ele faz lá o contexto, né? Mas nada mais é do que vocês avaliarem se o P, por exemplo, pode ser filtro do S, ou se é o Q, que é filtro do S, né? Que é do solo, ou o R. E para isso, vocês têm que atender aquelas 2 equações, tá? Então, como já se estendeu um pouquinho, eu vou pedir para vocês fazerem enfim, acompanharem, porque está resolvido lá, para vocês mais uma vez, né, entender essa curva granulométrica que vem se trabalhando desde solos 1. E aí, tá no plano de ensino que eu vou passar um exercício, um desafio para vocês. Então, ao longo da semana, fiquem atentos, que eu vou colocar lá à disposição lá no Google Sala de Aula. Só que comecem por aqui, porque o desafio vai ser mais difícil do que esse, tá? E o desafio não vai ter ajuda, tá bom? Aí vocês começam por ele. E se vocês têm alguma dúvida, vou acabar aqui.